Fala galera, só de boas? Vinícius na área, o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. E essa fraude do INSS, hein, pessoal? Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito do INSS, mas eu não vou ficar dando foco no noticiário e no que está acontecendo, né? A gente espera que vocês aí estejam antenados com o que está rolando aí no desenrolar desse processo. O vídeo de hoje ele está baseado na importância, né, da Previdência Social e qual é o impacto, certo? De uma fraude econômica nesse nível, né? A gente vai ver os impactos individuais e aqueles mais sistêmicos. E a gente sabe que está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil a gente se informar por canais de notícias que sejam realmente confiáveis, né, que sejam realmente imparciais, porque eu não sei a impressão de vocês, o que eu vejo é um jornalismo nefasto, um jornalismo comprado e militante, né, totalmente pró-governo, porque a gente sabe do interesse do governo em, em abafar casos de corrupção, certo? E colocar outras pautas aí em xeque, né? Outras pautas para desviar o foco, né? E aí o brasileiro fica lá nos assuntos fúteis lá, a camisa da seleção vermelha, o show da Lady Gaga, né? Entre outras situações aí mais toscas que parece que tem maior relevância do que uma fraude no INSS. Então, pessoal, sabe, os políticos adoram, eles têm esse prazer, né, de ver as pessoas mais alienadas, eles adoram esses escravos do sistema e de saber que o brasileiro ele tá preocupado mais com questões voltadas a futilidades e a gente tá num estado de anestesia, né, gente? A gente tá vivendo uma era de inversão de valores a níveis absurdos, né? Então é uma anestesia do valor invertido, ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? Tipo, tá normal o preço do café, né? Agora nós temos aí o governo que se diz tanto preocupado com as questões ambientais, aumentou em 25% o imposto de importação dos painéis solares, né? Pra você ver como o governo tá realmente preocupado com o pobre e com o meio ambiente, né? E aí vai no enterro do Papa levando uma comitiva com o nosso dinheiro e tá tudo mil e uma maravilhas, certo? E a minha crítica aqui é de um cidadão indignado, certo? Eu não vou ficar levantando bandeirinha, pauta ideológica, entendeu? Se você tá aprisionado numa bolha aí, você que se vire nela, entendeu? Aqui o canal ele é totalmente aberto a esse tipo de discussão. E vamos ficar entre nós, né? Se você não ficar revoltado com uma situação dessa, você vai ficar com o quê? Vai passar pano até quando, né? Vai ficar aprisionado nessa bolha até quando, né? Então, gente, você vê, né, essa fraude do INSS, você vê que o governo tá bem preocupado com os nossos idosos, né? Com essa fraude absurda aí. E ainda quem tem um pouco de sobriedade, né, tá acompanhando toda essa sujeira porque tem que manter informado, né, pelo que tá acontecendo, né? Não tem como você ficar totalmente alienado com essa situação. Mas no vídeo de hoje eu não vou ficar ressaltando, não vou colocar nomes, porque vocês devem estar acompanhando aí na mídia, né? A ideia hoje é mostrar para vocês como funcionava esse esquema de modo bem didático e também que vocês saibam, né, qual é a consequência de uma fraude econômica na Previdência Social, tanto os impactos individuais quanto aqueles impactos mais sistemáticos, certo? Bom, a princípio, o esquema envolvia a cobrança de mensalidades na questão mais associativa na folha de pagamento dos beneficiários, né? Ou seja, é, esse recolhimento era sem autorização prévia. Então, ou seja, as entidades elas utilizavam dados falsificados e em alguns casos aí contavam com a colaboração de servidores do próprio INSS para efetuar descontos indevidos. Então o cidadão recebia a aposentadoria dele e ficava aí com um monte de desconto ao longo de meses e até anos, né? No chamado desconto indevido, tá? Então imagina um aposentado, né, que já ganha uma miséria dependendo da situação, né? Ainda tem esse desconto de modo indevido, né? É tudo para alimentar sindicato e toda a pelegada encostada, certo? E essa operação até agora ela resultou aí no cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão, com pelo menos aí por enquanto 5 prisões efetuadas. Eles vão procurar pegar peixe pequeno, né, pessoal? Porque peixe grande aqui nesse país sabe que tá livre, né?
E as consequências aí? Vamos lá, ó. A previdência, vamos definir, né? Afinal, qual é a função, o que que faz aí uma previdência social nessa esfera? Primeiro, a previdência social, ela pode ser considerada um dos pilares fundamentais do Estado e do bem-estar social. Então, ela vai garantir a segurança de renda para os trabalhadores que se aposentam aí, além de oferecer aí proteção em situações de invalidez, doença, morte, né? No entanto, pessoal, esse esquema, né, esse sistema, aliás, melhor dizendo, ele sempre foi alvo de fraudes econômicas. Não vai pensar que a fraude do INSS é nova, é agora, tá? No passado a gente já teve diversas fraudes aí, fraudes muito mais complexas do que essa de agora. Então, pessoal, o que acontece nessa situação de você fraudar um INSS? Por exemplo, ó, má gestão, corrupção, falsificação de documentos, recebimento indevido de benefícios, falta de atualização no sistema, né, na inteligência da plataforma do INSS. Então a gente vai ter uma onda, né, como se fosse um lago, né, afetando não só o cofre público, mas também a confiança da população e da estabilidade aí da macroeconomia de um país, né? Como, galera, confiança, né? Se vocês confiam no Estado ainda, eu tenho péssimas notícias aí pra vocês, né? Também a confiança da população. Galera, vocês confiam no governo, gente? Estão de brincadeira, né? Então, primeiro, nós temos impactos econômicos mais direcionados, né? No caso, assim, a primeira consequência de uma fraude mais significativa é o chamado rombo fiscal. Quando você desvia recursos que deveriam ser utilizados para sustentar o sistema, o que vai acontecer, galera? A fraude ela vai comprometer a capacidade do Estado em honrar seus compromissos com os segurados. Isso vai levar a um déficit maior e vai pressionar o orçamento público, né? E aí, olha só, cereja do bolo. Isso vai exigir mais aumento de impostos, né? Ou cortes em outras áreas mais essenciais, como saúde e educação. Como se isso já não tivesse sendo feito, né, meu povo? Né? Como se os impostos já não aumentaram, né? Certo? Imposto sobre serviço, sobre produtos, tributo federal, estadual. Não aumentou, não, né, gente? E não tivemos nenhum corte na saúde e na educação. Então esse rombo vai ser uma base aí para você justificar mais aumento de impostos e outra, mais cortes nas áreas mais essenciais, entendeu? Prejudicando toda a pirâmide, né, galera? Toda a cadeia aí da questão da previdência social, né? Então, gente, em países aí onde o sistema previdenciário já enfrenta desafios, né, como o nosso país, por exemplo, envelhecimento populacional, mais gasto na previdência social, né? A gente sabe que os países estão envelhecendo, né? Não tem aquela renovação da população, isso é uma questão mais demográfica, baixa formalização do trabalho. Então essa fraude ela vai agravar o problema e vai antecipar a reforma de novas medidas drásticas, né? Muitas vezes até impopulares, como assim, aumento da idade mínima para se aposentar ou até mesmo redução dos benefícios. Fala aí, nova geração, vocês vão conseguir se aposentar mediante a tudo isso que está acontecendo? Imagina, galera, você ter uma idade mínima na casa dos 85 anos, mano. Eu fico rindo de nervoso, porque é um negócio bizarro, né? Se você se aposentar com 85 anos, né? Porque vai aí comprometer a idade mínima, né? E vai reduzir o benefício ainda, né? Bom, eu não preciso falar nada também sobre a questão da chamada erosão da confiança institucional. Gente, assim, o descrédito nessas instituições, né? E vai afetar a estabilidade política, né? Vai gerar aquele sentimento de injustiça e abandono, né? O brasileiro cada vez mais lesado, né, gente? Me fala uma coisa aí, qual é a vantagem, né, de ser honesto nesse país de valores invertidos, onde o certo é o errado é certo, né, gente? O que vocês querem que eu fale pra vocês, né? Fora, assim, vamos lá. Cadê o governo dos pobres aí, né? Então, fora que, ó, uma fraude no INSS vai comprometer toda a estabilidade social e humana. Então, assim, ó, no plano individual, a fraude ela vai ter efeito devastador, ó.
Quando os recursos já são meio que escassos, vai acontecer o quê? Atraso no pagamento de aposentadoria e pensão, idosos aí só tem aposentadoria como meio de sustento, serão os mais afetados, né? A chamada pobreza na terceira idade, que a Previdência visa combater, volta a crescer. A gente tem uma segurança quanto ao futuro, né? Que vai comprometer até mesmo decisões econômicas das famílias, como consumo, investimento em educação e poupança. Então, olha a gravidade do caso, gente. É isso que eu quero apontar pra vocês, sabe? Aí, galera, tá o quê? Camisa da seleção vermelha, tá ligado? Show da Lady Gaga. Futilidade aí com o deputado. Ah, eu não vou entrar nos Estados Unidos lá porque a minha identidade tá errada. Entendeu? É só problema. É só ficar problematizando e, sabe, bizarrice, entenderam, gente? Sabe? Infelizmente a gente tá meio que. Meio não, né? Totalmente anestesiado mediante essas circunstâncias, sabe? E, gente, essas fraudes aí, elas também comprometem, né, a imagem do nosso país, né? A credibilidade do país mediante aos investidores estrangeiros e aos organismos aí multilaterais. Então, pessoal, isso aí é bem complicado mesmo, né? Mas assim, falando o português bem claro, né? Essas fraudes econômicas aí, pessoal, elas não são apenas desvios de conduta individual, né? São crimes contra o pacto social que sustenta a solidariedade entre as gerações, né? Os impactos é além do número, né? Ele vai atingir a chamada espinha dorsal e da coesão social na busca da justiça e da estabilidade econômica de um país, entenderam? Sabe? Então, será que se essa fraude fosse constatada lá no outro governo, teria burburinho, teria uma revolta popular maior, né? Porque a gente tá vivendo essa pauta ideológica aí, né, gente? Tá todo mundo alienado, né? E como é que vai se combater uma fraude com seriedade, transparência, que vai buscar mecanismo aí mais voltado a um controle mais eficiente, né, meu povo? Não vai, né? Não vai. O que vocês esperam do Brasil? É sério que vocês estão com alguma esperança aí na humanidade, no nosso país, de melhora? Entendeu? Se vocês estão, olha, tô admirando vocês aí, porque eu, sinceramente, é só ligar pra Alexia, enviar um meteoro, né? Então é isso, né, meu povo, tá? Então fica aí a minha indignação e a minha explicação sobre, né, os impactos aí que acarretam mais um, né, na vida do brasileiro nas questões sociais. E eu vou ficando por aqui, meus queridos, até a próxima. Fui!